Boa noite! Estão todas bem? Estou iniciando aqui a primeira live no Facebook. Estou muito feliz com isso. Finalmente eu consegui colocar aqui em prática essa live no Facebook também. Eu já faço há algum tempo no Instagram, mas essa é a primeira vez que eu estou fazendo no Facebook e você está comigo nessa estreia. Vamos lá. Tá liberado para fazer comentários, perguntas, então fiquem à vontade, gente. Para quem não me conhece, tá aqui na minha página porque viu algum vídeo, curtiu a página Restaurando Famílias, mas não sabe quem eu sou Edilaine. Vou falar um pouquinho brevemente sobre mim, antes da gente entrar aqui no tema central da live de hoje, que é estratégia para conversas difíceis. Vamos lá, eu sou assistente social de formação e atuo na restauração de famílias através da comunicação. Eu vou ensinar você a ter uma forma estratégica de se comunicar com a sua família, de se comunicar com as pessoas ao seu redor, para você conseguir sair de um mar de brigas e conseguir ter um relacionamento construtivo, um relacionamento harmonioso, um relacionamento em que, de fato, vocês consigam entrar num consenso sobre as situações difíceis. Então, vamos lá. A estratégia para conversar sobre assuntos difíceis. Quando eu falo difíceis, eu estou querendo dizer de assuntos que hoje para você podem parecer um desafio, mas que depois dessa estratégia você vai ver que são assuntos delicados. São assuntos, assim, constrangedores às vezes assuntos polêmicos, às vezes assuntos que levam a algum tipo de tensão, mas que não vai ser mais difícil. Porque quando você aprender essa estratégia, você vai perceber que você pode colocar ela em prática em vários assuntos, em vários temas que você queira conversar com a sua mãe, com seu pai, com seus irmãos. Então, vamos lá. A estratégia para conversas difíceis é um módulo do meu curso, né? Do meu método. E aí eu vou passar aqui tudo para vocês, tintim por tintim, o que tá no método. Primeiro ponto: definir o objetivo dessa conversa. Pode parecer assim que isso está muito dado, que isso está muito óbvio, mas não é tão óbvio assim. Tem gente que quando vai para uma conversa se perde e desvia do tema central. Por isso é tão importante que você tenha qual é o objetivo central dessa conversa, para que nem você nem a outra pessoa desviem desse tema, para que vocês consigam de fato acabar com toda a demanda ali sobre aquele assunto, ao invés de ficar trocando de assunto e não conseguir de fato chegar a uma conclusão, de fato chegar a um consenso. Então vamos lá. Por que quando a gente pensa em investir dinheiro, quando a gente pensa em estudar para um concurso público, quando a gente pensa em conquistar um boy, a gente monta uma estratégia? Não, porque então eu vou pro tal lugar que eu sei que ele vai estar lá, e aí eu vou me arrumar, e eu não vou falar com ele, para ele achar que eu tô esnobando. Você cria toda uma estratégia para conquistar um cara. Então, por que quando você vai ter uma conversa delicada, uma conversa difícil com a sua mãe, você não monta uma estratégia? Qual é a diferença? Não tem, gente. Para tudo na vida a gente monta uma estratégia. Para investir o nosso dinheiro, para conquistar o cara que a gente quer, para poder estudar para um concurso público, para tudo você monta uma estratégia. Então, para ter uma conversa com a sua mãe, com alguém da sua família, e vocês conseguirem chegar num acordo sobre algum tema delicado, você também precisa de uma estratégia. Então, vamos lá. Por que disso da estratégia? Para você não chegar lá e cuspir todo o assunto, todo o tema. Porque o que as pessoas costumam falar? Ah, não, a gente vai conversar e na hora eu vejo o que eu falo. Não, gente. Você não tem que deixar para ver o que você vai falar na hora em que vocês já estão ali conversando. Você tem que criar antes o passo a passo de
do que você quer falar. E não sair cuspindo aquele assunto, que muitas das vezes é um assunto que te irrita ou é um assunto que te deixa muito triste. E aí você vai chegar para falar o que vem na telha, vai falar besteira. Vai acabar estragando aquele momento que poderia ser para vocês construírem uma relação de qualidade, falando uma coisa que você não pensou antes sobre, que você não estruturou na sua cabeça como seria essa conversa. E aí aqui eu estruturei 5 passos para você montar a sua estratégia para ter uma conversa difícil com uma pessoa da sua família. O primeiro passo é definir o objetivo, como eu havia falado. Qual é o propósito dessa conversa? Qual é a Roma? Aonde você quer chegar com essa conversa? Não é tão óbvio assim, gente. Definir um objetivo é uma das coisas principais, por isso é o primeiro passo. Escolha um único, eu recomendo que você escolha um único assunto por vez. Eu sei que quando a gente aprende a conversar, a montar a nossa estratégia, a gente fica afobada e quer sair conversando sobre tudo que atormentou a gente a vida toda no nosso relacionamento familiar. Você quer conversar sobre tudo agora que você descobriu como fazer isso, você quer sair conversando sobre todos os assuntos polêmicos, sobre todas as brigas que vocês já tiveram. Só que eu recomendo que você escolha um único assunto por vez. Por que isso? Gente, isso tem tudo a ver com foco. O poder do foco. Você escolher apenas um assunto vai permitir com que você realmente tenha êxito, com que realmente você consiga chegar num acordo e não que você se perca no meio do caminho. Você vai ter um único foco e você vai lembrar a pessoa. Por exemplo, a pessoa pode surgir com, mas você começa com um assunto e a pessoa pega e fala, mas você daquela vez fez isso, ou você fez aquilo. O que você vai falar para a pessoa? Poxa, eu entendo que você queira conversar sobre esse assunto, porém, eu preciso que a gente se concentre nesse único tema aqui da conversa. Eu preciso que a gente esgote esse assunto, que a gente chegue num consenso, para a gente poder se entender melhor. E eu estou entendendo o quanto esse outro assunto é importante para você. Mas vamos pensar nele depois, então, combinado assim? É uma maneira prática, bem direta, bem tranquila de você voltar para o tema central da conversa de vocês. Outra coisa. Escolha um assunto de preferência que tenha ganho para os dois lados. Por que eu estou falando isso? Quando a gente aprende a estratégia aqui para conversar sobre assuntos difíceis, a gente quer ir direto ali no olho do furacão. Quer ir naquele assunto que sempre atormentou a nossa vida. Só que às vezes esse assunto, ele é um assunto muito mais nosso do que o da outra pessoa. Então, para início, para a primeira vez que você vai usar essa estratégia, escolha um assunto que seja positivo tanto para você quanto para a pessoa, que vai trazer ganhos para você e para a pessoa. Vou aqui dar um exemplo. A organização da casa, as tarefas domésticas, como isso está sendo dividido. Com certeza, se vocês chegarem num consenso sobre esse assunto, provavelmente você, a outra pessoa, a sua mãe, e todo mundo que mora naquela casa vai sair ganhando, porque vocês vão ficar menos estressadas, porque a casa vai ficar mais organizada e mais limpa. Então percebe como você tem como escolher um assunto em que os dois lados, tanto você como ela, saiam ganhando no final dessa conversa? Essa é uma recomendação que eu também tenho. E aí cuidado para não cair na armadilha de escolher um assunto que tenha forte impacto emocional para você. Por que eu estou falando isso? Vou até colocar aqui no meu material. Forte impacto emocional. Por que eu estou falando isso? Quando a gente quer começar uma conversa falando sobre uma coisa que foi um problema muito sério na nossa vida, o que vai acontecer? Isso pode causar tristeza,
Isso pode causar irritação, isso pode fazer com que você tenha um pico de adrenalina e que você saia do sério, que você saia de si. E não é isso que a gente quer nessa conversa. Então, para começar a lidar com os seus relacionamentos familiares dessa maneira, escolha um assunto mais ameno, um assunto que não tem tanto impacto emocional em você. Assim você vai conseguir levar o assunto com mais calma, você vai ter tempo para conversar sobre tudo. Isso aqui é só o começo da sua transformação. Então, calma, começa com um assunto mais tranquilo, que não tenha tanto impacto emocionalmente para você, mas que seja importante. É bom que a gente escolha um assunto que tenha importância verdadeiramente para gente. Senão a gente não vai levar isso a sério. Senão a gente vai fazer por fazer, vai fazer de qualquer jeito, não vai ter o mesmo cuidado do que se fosse um assunto de importância pra gente. Outra recomendação minha para você escolher o tema, o objetivo dessa conversa. Escolha um assunto mais atual de vocês. Por que eu tô falando isso? Às vezes a gente quer conversar sobre aquele aniversário de quando a gente tinha 12 anos de idade, em que você pediu uma boneca Barbie e ganhou uma boneca Suzy. Gente, são assuntos muito antigos, não estou falando que você nunca vai conversar sobre isso, mas existem outras técnicas aqui que eu posso ensinar para você lidar com assuntos mais antigos. Por hora, para lidar com uma conversa difícil, escolha um tema mais recente. Eu estava conversando com a minha mãe no domingo, Dia das Mães, que a gente estava junto, sobre como a nossa memória prega pegadinhas na gente, né? Eu estava falando para ela, nossa mãe, se a gente para pensar numa memória nossa da infância, geralmente é um momento marcante, ou muito feliz, de festa, comemoração, ou um momento muito triste, um momento de perda, um momento de briga. Ou então a gente lembra de alguma coisa que tem uma foto. Por quê? Durante a sua vida você reviu aquela foto várias vezes. Então é como se tivesse muito nítido para você essa lembrança. Agora, para e tenta lembrar o que aconteceu no dia seguinte daquela foto. Você não consegue lembrar. Você não sabe o que você vestiu, o que você comeu, como é que foi o seu dia no dia seguinte daquela foto. Assim como foi o seu dia no dia seguinte do seu aniversário de 12 anos. Você lembra do aniversário, porque tem as fotos, mas você não lembra do dia seguinte. Essa é uma pegadinha da nossa memória, gente. Então, quando você vai escolher o tema para ter uma conversa difícil, se você escolher um tema muito antigo, pode ser que ele esteja claro para você na sua mente, mas para outra pessoa, ela não vai fazer nem noção do que você está falando. Entende? E aí você vai estar trazendo um nível de dificuldade para a conversa de vocês que nesse momento é desnecessário. Nesse momento você está aprendendo a aplicar a estratégia e você está começando a estruturar isso no seu relacionamento familiar. É claro que após a primeira conversa desafiadora, você vai cada vez mais aprendendo. Gente, é que nem um jogo de videogame. Você não entra no nível avançado de cara. Você começa pelo básico, mesmo que pareça brincadeira de criança. Mas você vai começar pelo básico e é isso que vai te dar base, estrutura e experiência para poder depois ir para assuntos mais avançados, conversas mais delicadas, conversas cada vez mais difíceis que você pensou que você nunca poderia ter com a sua mãe, mas você vai estar tendo a partir de agora. Vamos lá para o segundo passo para você criar a sua estratégia para ter conversas difíceis. Defina os participantes. Por que eu estou falando isso? Existem conversas de 2 pessoas, mas existem outras que precisam ter outras pessoas envolvidas. Como que você vai definir isso? Quem está envolvido no assunto? Pensa numa cena sobre aquele assunto. Fecha os olhos, pensa nisso. Quem está presente nessa cena? É você e a sua mãe? É você, sua mãe e seu pai? É você, sua mãe e seus irmãos?
quem está envolvido naquele assunto. E aí, a partir disso, você vai ver. Aquela pessoa tem que estar ou não tem que estar. Pode parecer óbvio também, gente, mas não é. E agora eu vou aqui desmistificar algumas pegadinhas sobre, na hora que a gente escolhe os participantes, que a gente pode estar caindo. Você não precisa de testemunha, gente. Aqui, as conversas são para a gente construir relacionamentos melhores, relacionamentos construtivos, relacionamentos harmoniosos. É para a gente criar conexão. E quando você chama pessoas desnecessárias para essa conversa, testemunhas para te dar... A intenção com essa conversa aqui, gente, é gerar consenso, é gerar conexão, não é ter razão. Entendeu? Se você tá aqui vendo essa live porque você acha que eu tô te ensinando uma estratégia para você ter razão em tudo, pode sair. Não é isso. Eu tô te ensinando uma estratégia para você conseguir ter conversas difíceis dentro da sua família, com a sua mãe, com a sua irmã, para vocês gerarem conexão no relacionamento de vocês, para vocês chegarem a acordos e não para você estar sempre com a razão. E aí, ao longo aqui da estratégia, a gente vai vendo como chegar a um consenso é importante. Como isso é muito melhor do que você ter razão. Porque o que é melhor, ter razão ou ser feliz? Às vezes a gente está ali coberto de razão e a outra pessoa do nosso lado está infeliz. Não está bem com a gente, está chateada, não está falando com a gente. De que adianta? Então, vamos lá. Você não precisa de testemunhas, então só chame para essa conversa quem realmente tiver que participar dela. E não saia chamando todo mundo. Isso vai atrapalhar a intimidade. A outra pessoa vai enxergar isso como uma desvantagem, vai enxergar isso como se ela estivesse sendo intimidada. Então, pare e pensa, se fosse você que estivesse sendo convidado para uma conversa difícil, para resolver algum assunto, algum problema, você gostaria que a outra pessoa tivesse trago um monte de testemunhas para darem razão para ela? Provavelmente não, você ia se sentir coagida, você ia se sentir intimidada, amedrontada. Então, também não traga para essa conversa difícil pessoas que não estão relacionadas ali com a conversa, que não tem porquê estar ali envolvida nessa conversa. E aí, caso essa situação tenha uma outra pessoa que realmente precise participar, e aí tem 2 exemplos, gente. Tem os momentos em que uma outra pessoa vai ser afetada pela decisão daquela conversa. Por exemplo, é uma conversa difícil na sua família que vai decidir o orçamento familiar do mês. E aí tem outras pessoas que vão ser afetadas por aquela decisão daquela conversa. Então, você pode pensar se é válido ou não convidar essa pessoa para essa conversa. Porém, se você decidir que não vai convidar essa pessoa para essa conversa, mas o resultado da conversa vai impactar na vida dessa pessoa, então, pelo menos, você tem que ter a consideração de, no final da conversa, ir comunicar qual foi a decisão para essa pessoa em conjunto. Por exemplo, se foi uma conversa entre você e a sua mãe e a sua irmã mais nova vai estar ali impactada pela decisão que vocês tomaram, chame ela e, em conjunto com a sua mãe, comunique qual foi a decisão. Por que eu estou falando isso, gente? Aqui a gente quer melhorar relacionamentos, criar relacionamentos melhores. E aí, você não vai cuidar de um relacionamento e descuidar de outro. Porque aí você vai estar melhorando seu relacionamento com a sua mãe e pagando o preço de piorar com a sua irmã ou de piorar com seu pai. Não, não é essa a intenção. A intenção é que a gente consiga chegar numa família equilibrada, numa família que tem harmonia emocional. E o outro ponto é, às vezes você está convidando ali para conversa e vocês vão conversar, porém a decisão está na mão de outra pessoa. Vou dar um exemplo aqui, até relacionado à quarentena. Às vezes você vai chamar os seus irmãos para conversar, para falar sobre a saúde da sua mãe nessa quarentena.
Se ela tá se cuidando, se tem alguma coisa que vocês poderiam fazer para ajudá-la, se teria como vocês convidarem ela para ficar na casa de vocês, para ela não ficar sozinha, algo assim. E aí você tem essa conversa com os seus irmãos e vocês chegam num consenso. Porém, de quem é a decisão? Já falei sobre isso aqui no canal. Quando tem essa inversão do arranjo familiar. Mesmo que a sua mãe já esteja com uma idade avançada, se ela tem plena faculdade mental, a decisão sobre a vida dela é dela. Não cabe a você decidir o que a sua mãe vai ou não fazer, se ela tem plena capacidade mental, emocional, entendeu? Então, você pode até levar para ela essa sua vontade, porém, a decisão vai estar na mão dela. E aí, com isso, eu vou para o terceiro passo. Definir o momento, gente. Definir o melhor momento para você chamar a pessoa para conversar. Gente, esse é um ponto importantíssimo. Se vocês estão aí com caderno, pega o caderno para anotar. Por quê? Esse ponto é importantíssimo. Ele pode garantir o sucesso ou o insucesso da sua estratégia. Por que eu tô falando isso? Porque de que adianta? Ele é um divisor de águas, tá? Porque de que adianta você chamar a pessoa para conversar no momento inadequado? No momento em que ela não vai poder te dar atenção. E eu vou trazer aqui alguns pontos para você escolher melhor qual é o momento. Busque conversar com a pessoa no momento em que ela não tiver acabado de vir de algum tipo de ação que deixe ela estressada. Então, por exemplo, se a pessoa da sua família odeia trânsito e acabou de enfrentar 2 horas de trânsito, você vai conversar com ela agora que ela chegou em casa? Não é um bom momento, gente. Você vai deixar essa pessoa relaxar, tomar o banho dela, se alimentar, descansar e você vai esperar ela se ambientalizar para aí sim você convidar ela para essa conversa. Você não vai conversar com a pessoa assim que ela acabou de chegar do banco, assim que ela acabou de chegar de uma aula de 4 horas. Não é o melhor momento, essa pessoa não vai estar com cabeça. Assim como você também precisa praticar o autoconhecimento e saber qual é o melhor momento para você. Não inicie uma conversa no momento em que você estiver estressada. Nós mulheres temos TPM. Nós temos uma mudança hormonal, uma mudança emocional antes do nosso período menstrual. Isso acontece em maior ou menor proporção para uma ou para outra mulheres. Eu posso até chamar alguém aqui para falar sobre isso mais especificamente, alguém que trabalha com ginecologia emocional. E aí, o que acontece? Será que esse é o melhor momento para você ter uma conversa difícil? Momento ali que você está de TPM? Talvez não. Talvez seja o momento de você pensar e refletir sobre esse relacionamento familiar ali internamente, cuidando de você, tendo um momento para você, tá bom? E aí, outra coisa, às vezes, quando a gente tá há muito tempo sem tentar melhorar o nosso relacionamento familiar, e quando a gente descobre aqui essa estratégia, a gente tende a procrastinar. E a procrastinação é um grande inimigo. Por quê? Porque aí, quando você vê, já era, o assunto é urgente. Eu tenho que conversar isso hoje, não dá para deixar para amanhã. A decisão precisa ser tomada hoje. E aí você fica nervoso, você fica ansioso, você fica estressado e você quer conversar sobre aquilo no pior dos momentos. Por quê? Porque você procrastinou tanto que agora não tem para onde correr. Agora você precisa falar sobre esse assunto hoje. Então, não procrastine. A procrastinação é um dos grandes inimigos dos relacionamentos familiares, das conversas familiares. Então, se você identificou que tem um assunto que não está muito bem resolvido, um assunto que está te incomodando um pouquinho, que está te gerando uma irritação, uma chateação, uma tristeza, já vai pensando, já vai montando sua estratégia para você conversar desse assunto da melhor maneira possível, gente, sem deixar chegar num ponto de urgência.
E aí, outro ponto importante sobre o momento. Você também precisa avaliar se a pessoa não vai ter um compromisso logo após a conversa. Senão você já está entrando para perder. Os dois, na verdade, né? Perde, perde. Por quê? Porque você está entrando numa conversa com o cronômetro ligado. A pessoa está aqui, ó, contando os minutos porque ela quer que acabe a conversa, porque ela vai ver a novela. Ela quer que acabe a conversa porque ela tem que ir trabalhar, ela está atrasada. E, nossa, quanto tempo que você ainda vai ficar falando? Então, você precisa escolher o melhor momento para ter essa conversa, um momento em que a pessoa não esteja com pressa para outro compromisso. Porque isso vai ser um inimigo, vai ser algo que vai te atrapalhar também. Agora, vamos lá ao quarto passo aqui dos 5 passos para você ter uma estratégia de conversa dentro da sua casa, dentro da sua família. Uma conversa que parece difícil, mas eu estou aqui ensinando essa estratégia para você transformar essa conversa em apenas delicada, mas você vai conseguir transformar ela numa conversa construtiva e gerar conexão entre você e a sua mãe, entre você e sua irmã. Definir o ambiente. Esse é o quarto passo, gente. Por quê? Ele, assim como o melhor momento, o ambiente também é um divisor de águas. Por quê? Se você escolher um ambiente que tenha muito barulho, vai atrapalhar a conversa de vocês. Eu recomendo aqui que você escolha um ambiente que seja confortável para os dois lados, que seja um ambiente neutro para vocês duas, que seja um ambiente em que vocês possam conversar com privacidade, sem serem interrompidas. Por quê? Porque você está tentando ali gerar uma conexão. Não é porque, é secreto, ninguém pode saber que a gente está tendo essa conversa. Não, não é isso. Vocês são mãe e filha. Vocês têm mais do que conversar. É mais do que normal vocês conversarem. É direito de vocês. Vocês já foram ligadas por um cordão umbilical. Conversar, gente, é a chave de tudo. Então, assim, escolha um lugar em que vocês tenham privacidade, em que vocês não vão ser interrompidas, em que não vai ter TV ligada, em que não vai ter alguém batendo na porta querendo entrar. Escolham ali um momento para vocês terem essa conexão, um momento confortável. Sabe por quê? Porque de uma conversa, às vezes, simples, pode gerar ali uma lembrança e uma cura de um trauma de infância. E aí pode ter choro, podem ter abraços, pode ter ali um momento de muita emoção e muito sentimento. E se você estiver num lugar que você está sendo interrompida toda hora, que corre o risco de qualquer momento entrar alguém, você não vai conseguir alcançar esse nível de sentimento e de emoção na sua conversa. Assim como eu também não recomendo, não indico, tá? Locais públicos para essas conversas, por todos esses motivos. Porque você vai estar ali exposta a outras pessoas e você pode acabar ficar pensando assim, o que os outros estão olhando, o que eles estão pensando, tem gente vendo a gente conversando. Então eu não recomendo locais públicos, a não ser que já tenha tido a quebra do vínculo daquela família. Se você já não fala mais com a sua mãe, então talvez seja melhor um local público do que na sua casa ou na casa dela, porque não são ambientes neutros. E aí, se você tiver realmente que escolher um local público, escolha de repente um jardim, um parque, um local que vocês possam ter de repente um pouquinho mais de distanciamento das outras pessoas. Não me vai escolher um restaurante, uma confeitaria, que você vai ficar numa mesa e a pessoa está na outra mesa e você quer ter uma conversa difícil sobre um assunto delicado e aí, de repente, você vai ali querer chorar, não vai poder. Você vai querer falar uma coisa mais delicada da sua intimidade e tem uma pessoa na mesa do lado. Não é legal, né? Então, escolha, sim, um lugar mais aberto, que vocês possam manter uma distância das outras pessoas. Agora, em quarentena, né, gente? É em casa. Ou então, videochamada. Posso fazer uma live aqui sobre conversas difíceis por videochamada. Acho que é um bom tema, né? Não sei se dá uma live, mas de repente dá um vídeo. E aí, vamos chegar ao quinto passo. Estamos finalizando aqui a nossa estratégia para ter conversas difíceis. O
Quinto passo é você fazer o convite. E aí, gente, quando você for fazer o convite, é assim, você já preparou todo o script da estratégia. Você já está com o objetivo da conversa, com quem vai participar da conversa. Você já sabe qual é o momento da conversa. Você já sabe qual é o local que vocês vão ter essa conversa. Você vai fazer o convite. Você vai chamar a pessoa para conversar. E aí você vai fazer o seguinte. Essa é a parte que eu mais gosto. Porque ela é simples e é o que gera conexão. E é a cereja do bolo. É o fermento do bolo, não é nem a cereja. É o fermento. É o que faz a conexão, o relacionamento de vocês irem para outro nível, para outro patamar. Você vai, primeiro de tudo, observar. Qual é a situação que você quer conversar? Volta lá no seu objetivo. Qual é o objetivo da conversa? E aí, observa uma situação concreta que aconteceu. Vou dar um exemplo aqui. Você quer conversar sobre as tarefas domésticas da casa. E aí você vai observar uma situação concreta que aconteceu. Nessa observação, gente, ela tem que ser sem julgamento, sem análise. Tem que ser uma observação em que você seja claro, específico e objetivo. Por exemplo, olha, eu percebi que anteontem e ontem você não lavou a louça depois que você sujou. E ponto. Claro, objetivo e específico. Ontem e anteontem, específico. Você não lavou a louça, deixou a louça que você sujou suja na pia. Pronto, claro, objetivo. Acabou. Você observou isso, você não fez uma análise, não fez um julgamento. Foi simplesmente você observar a cena. Ontem e anteontem eu vi que você deixou a louça na pia. Ponto. Sem julgamento. Fala isso na maior tranquilidade, tá? Depois, você expressa os seus sentimentos sobre aquela observação. Eu vi que você deixou ontem e anteontem a louça suja na pia. E isso me deixou irritada. Isso me deixou frustrada. Porque eu gostaria que E aí você entra... Pronto. Me deixou irritada, me deixou frustrada. Expressou seu sentimento. Depois você vai expressar a sua necessidade. Isso me deixou irritada, me deixou frustrada, porque eu tenho uma necessidade, eu gostaria, eu necessito, eu preciso de organização, de limpeza, de que as tarefas sejam feitas, porque eu tenho uma necessidade de organização e de limpeza. Ponto. Você observou a cena que aconteceu, você falou como você se sentiu a partir disso e você expressou qual é a sua necessidade que não está sendo atendida. Depois disso, você vai se colocar para a pessoa. Você vai falar assim: eu gostaria muito de conversar sobre isso. Será que você agora pode ter essa conversa comigo? Eu quero te ouvir. Eu quero que você me diga que como você se sente sobre essa situação, ou que você me diga o porquê de você ter feito isso. E aí você vai se abrir para a pessoa, para sua mãe, para sua irmã. Você vai se colocar para ela disponível para ouvir o lado dela, daquela conversa. E é isso que consiste o convite. Depois que você fizer o convite, gente, aí é você deixar a conversa fluir. Você vai usar as outras técnicas de relacionamento também, porém, vai fluir. Você já conseguiu expressar o que você está sentindo. E aí você já preparou um ambiente legal, você já escolheu o melhor momento, você já definiu qual é o objetivo. Então percebe que tem muito mais chance dessa conversa ser produtiva, gerar um consenso, um acordo no final dela e gerar mais conexão entre você e a sua mãe. As chances são muito maiores. E aí, agora, eu tenho aqui que falar. As chances de que a pessoa diga não para a conversa são muito pequenas. São muito pequenas. Porém, eu preciso falar aqui para você o que você vai fazer se isso acontecer.
Para a live realmente ficar completa, eu preciso te falar isso. E aí, o que você vai fazer? Você convidou a pessoa para uma conversa. Isso foi um pedido e não uma exigência. Então, se foi um pedido, na hora que ela falou não, você vai aceitar esse não. Você vai fazer o quê? Você vai tentar ler nas entrelinhas o porquê que a pessoa não aceitou ali conversar com você. Você vai tentar ler nas entrelinhas quais são os sentimentos e as necessidades dela que, de repente, ela foi pega de surpresa com essa atitude sua de querer conversar. Ela ficou assustada. Ela tá com medo do que pode acontecer dessa conversa. Você pode tentar perceber ali as entrelinhas do que aquela conversa gera naquela pessoa. Vai falar isso para ela que você está observando. E aí vai perguntar se a partir disso, se ela não quer realmente conversar. E até se abrir sobre como ela se sentiu depois desse convite. E aí a pessoa pode mudar de opinião e aceitar conversar. Ou pode ser que ela fique irremediavelmente dizendo não, que não quer conversar. E aí você vai dizer que você respeita essa atitude dela. Você vai dizer que você respeita essa opção dela. E que você está disponível para conversar em outro momento, caso ela queira. E é isso, gente. A gente tem que estar preparado para receber ou não também. E eu falo muito também sobre os aspectos que você tem que trabalhar em você antes de você querer ter uma conversa difícil dentro da sua família, dentro da sua casa. Antes de você querer levar o seu relacionamento com a sua mãe para outro nível, para outro patamar de conexão entre vocês duas, você necessita trabalhar muitos aspectos em você. Isso é importantíssimo. Porque agora, nesse momento, se ela disser não para a sua conversa, você vai ter que trabalhar isso em você. E aí é por isso que eu ensino todos esses aspectos. A próxima live vai ser sobre esses aspectos. Eu não vou conseguir falar sobre todos eles em uma live só, então eu vou partir elas em, de repente, 2 ou 3 semanas, tá bom? Mas já vai ser o conteúdo da semana que vem. E é isso. Eu tô encerrando aqui as 5 estratégias sobre como você ter uma conversa difícil com a sua mãe, com a sua irmã, com uma pessoa da sua família. Essa live vai ficar gravada aqui por 24 horas, então manda para as pessoas que você acredita que você pode ajudar mandando essa live. O tema da live da semana que vem vai ser os aspectos que você precisa trabalhar em você antes de ter essas conversas difíceis com a sua mãe e com a sua irmã. E aí eu vou trabalhar inicialmente os primeiros pontos que você precisa trabalhar em você, tá bom? Eu tô muito feliz dessa primeira live aqui no Facebook. No Instagram as lives já estão acontecendo há um bom tempo, eu já falei sobre muitos temas lá. Mas aqui no Facebook é a primeira live que eu tô fazendo. Tô muito feliz com esse conteúdo, com todo mundo que participou. Eu desejo uma ótima terça-feira para vocês. Qualquer dúvida, gente, pode me mandar mensagem no inbox, você pode botar comentário, pode me comentar nos vídeos que eu vou responder no maior prazer, porque eu tô aqui realmente para ajudar o maior número de pessoas, a alcançar o maior número de famílias, para fazer com que vocês realmente tenham uma conexão e melhorem o relacionamento familiar de vocês com a sua mãe, com a sua irmã, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!